E o Senado acaba de aprovar o próprio imposto de 15% para quem tem criptomoedas no exterior. A gente já está falando disso aqui no canal já há algum tempo e isso acabou de sair. Eu vou te explicar tudo sobre essa questão da legislação, como que isso vai impactar. Vamos debater um pouco, né, se isso realmente é correto ou não e, claro, né, a partir de quando que isso vai estar valendo. Então, depois da vinheta você vai entender literalmente tudo sobre esse projeto de lei que acabou de ser aprovado no Senado e a partir do final do ano vai começar a estar causando muita dor de cabeça e imposto em cima do investidor de criptomoedas. Pessoal, eu tô com a notícia aqui, eu vou dar um resumo do que é através dessa notícia e depois eu vou passar nos documentos oficiais que vão comprovar as coisas que eu vou estar falando aqui. Por que eu tô começando falando isso? Eu já falei várias vezes sobre esse imposto, o quão grave é essa situação e vieram vários comentários me atacando, acusando de desinformação e falando que o imposto não seria aplicado da forma com que eu estava explicando. Só que ele vai ser aplicado dessa forma, acredite ou não, e justamente por isso eu separei aqui dados do site do Senado, os próprios documentos oficiais divulgados e disponibilizados nesse site, justamente para comprovar tudo o que eu vou falar. Então, o Senado ele acabou de aprovar um imposto de 15% para Bitcoin e criptomoedas, né, brasileiros que têm criptomoedas em exchanges fora do exterior. Então, se você utiliza a Binance, a BitGet, a Bybit, a qualquer corretora e tem o KYC lá dentro, que é a verificação de identidade, que algumas corretoras colocam como obrigatória, infelizmente você está sujeito a ter que pagar esse imposto. Porque foi aprovado agora o projeto de lei, o PL de número 4.173 do ano de 2023, que é uma proposta de lei que veio inicialmente do próprio governo federal, e aí foi passado para a Câmara dos Deputados com caráter de urgência, então tinha 45 dias para votar. Votou na Câmara dos Deputados, teve até umas mudanças na proposta, que eu vou estar explicando daqui a pouquinho. Foi para o Senado acabou de votar e aprovar. Então, agora que ela foi aprovada, ela deve ir para a sanção da Presidência da República, que é o autor desse projeto, para de fato estar implementando esse projeto de lei. Quando esse projeto chegou na Câmara dos Deputados, teve algumas mudanças, principalmente com relação à tributação. Era um projeto de lei que inicialmente teria uma tributação até de 22,5%, porém foi alterado e essa tributação vai ser de apenas 15%. E quando chegou agora no Senado, o Senado também podia fazer algumas alterações, cujas quais foram feitas, porém nenhuma delas foi com base no mercado de criptoativos, apenas sobre outros mercados. Então, o que eu vou falar aqui, eu vou pegar a parte da Câmara dos Deputados, certo? Que está mais explícito lá no texto o que exatamente vai mudar, porque isso não foi comentado no texto oficial do Senado. E também vou mostrar do texto do Senado onde eles falam sobre as mudanças que não constam no mercado de criptomoedas. Mas, basicamente, a tributação dos investimentos vai ocorrer sobre os rendimentos de aplicações financeiras. Lucros, dividendos em entidades controladas no exterior, incluindo criptomoedas. E a palavra-chave que muita gente me questiona está justamente aqui, ó, rendimentos, porque na legislação é considerado rendimento simplesmente aquela valorização do ativo. Então, se o ativo valorizou, mesmo se você não tiver vendido, você vai ter que pagar imposto, tá? Eu estou dando um briefing aqui, depois eu vou passar ponto a ponto para você entender certinho. Mas, basicamente, qualquer usuário que tiver criptomoedas avaliadas em mais de R$6 mil em empresas no exterior, o que inclui corretoras como Binance, BitGet, Crypto.com, Coinbase, Bitfinex, Bybit e outras corretoras, deve pagar um imposto de até 15%. Esse imposto de 15% vai ser da seguinte forma. Se você tem mais de R$6 mil lá e esse capital valorizou ao longo do ano, chegou no final do ano, você vai ter que pagar 15% sobre essa valorização, mesmo você não
tendo realizado, né? O lucro não realizado é considerado como rendimento. Então, essa nova regra ela vai ser aplicada a partir do dia 1º de janeiro de 2024 e os contribuintes, ou seja, os investidores que vão ter que pagar esse imposto, eles vão poder atualizar o valor de seus bens até o dia 31 de dezembro, né, considerando o preço ali do dia 31 de dezembro, onde você vai pagar um imposto aí de 10% sobre esse lucro para ter um preço médio mais alto, para caso no ano seguinte, caso valorize, você não tem que pagar tanto em cima dessa valorização. Então você vai teoricamente pagar menos. E esse novo imposto, qual que é o intuito dele? Arrecadação, né? Literalmente arrecadação. Inclusive, essa arrecadação ela tá até diferente do texto final do Senado. O Senado ele prevê uma arrecadação muito maior do que 7 bilhões de reais só por ano de 2024. Certo? Então, resumindo, o que é esse projeto de lei que passou? Qualquer pessoa que tem criptomoedas no exterior vai ter que pagar 15% caso essas criptomoedas valorizem no ano. Então, vamos supor que você tem, sei lá, 10 mil reais em criptomoedas, 10 mil reais de Bitcoin lá na Binance, certo? O Bitcoin, ele valorizou ao longo do ano aí de 2024, né, que está valendo a partir do ano que vem, e com isso você vai ter que pagar 15% sobre essa valorização, mesmo você não tendo vendido o Bitcoin. E a questão é porque no projeto de lei também está falando que empresas no exterior são carteiras digitais, então, teoricamente, se você tem Bitcoin na sua carteira, você também teria que pagar imposto, né? A grande vantagem é porque as carteiras elas não vão aí reportar. Mas muito bem, né? Você consegue acessar todos esses documentos e comprovar todos os fatos que eu estou falando aqui no próprio site oficial do Senado Federal, tá? Eu estou com ele aberto aqui, a matéria é a 160970, ou então você pode pesquisar por projeto de lei 4773 de 2023, que você vai cair. Então você vai conseguir ter acesso ao texto inicial e descendo aqui mais na página você consegue ter acesso ao documento oficial aí com o relatório aprovado. Certo? Então o que acontece? Como a gente viu aqui, né, não tiveram mudanças com relação a parte de criptomoedas, então eu estou aqui aberto com o documento que foi para o Senado Federal do projeto de lei da Câmara dos Deputados, que é justamente o documento que fala disso, certo? Então, se a gente puxar aqui para baixo, eu destaquei alguns pontos importantes. Primeiramente, que será tributado de acordo com o artigo 2 dessa lei, aplicações financeiras no exterior, quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo, dentre várias coisas, ativos virtuais, carteiras digitais ou contas correntes com rendimentos. E o que é esse artigo 2? O artigo 2 é justamente, deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui, ele está aqui em cima. Ó. O artigo 2 é justamente a necessidade de você, residente aqui no Brasil, ter que declarar de forma separada dos demais rendimentos os ganhos de capital na declaração de ajuste anual, que é o que fala aí sobre o imposto de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos, que é o que eu expliquei até agora. Se valorizou ao longo do ano de 2024 ou 2025 ou qualquer ano posterior a esse de 2023, você terá que pagar 15% sobre essa valorização. E volto novamente a falar na palavra-chave. Rendimentos, ativos virtuais ou carteiras digitais ou contas correntes com rendimentos no exterior. E o que é esses rendimentos? Eles definem rendimentos aqui nesse texto do projeto de lei. Rendimentos é a remuneração produzida pelas aplicações financeiras no exterior, o que inclui, de forma exemplificada, variação cambial da moeda estrangeira ou variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Rendimentos em depósitos em carteiras digitais ou contas correntes remuneradas. Então, basicamente, rendimento é o quanto que você ganhou, o quanto que você foi remunerado pela simples variação cambial da moeda estrangeira ou então variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Então, não é se você vender que você paga imposto apenas. Se valorizar, você vai ter que pagar imposto. Tá aqui escrito, tá? Tá escrito no projeto de lei aqui da Câmara dos Deputados. E a gente tem aqui o final aqui do Senado, né? Onde eles estão falando aqui o relatório
sobre essa questão aí de aprovação, e é justamente nesse relatório que ele vai falando o que eles quiseram mudar, por que eles mudaram, além de dar uma introdução a toda essa questão, né? Falar sobre a arrecadação, que eles falam também bastante aqui sobre a arrecadação. Inclusive, está escrito aqui, ó, estima-se que essa nova sistemática, esse novo projeto de lei, vai aumentar a arrecadação de impostos do governo federal em 3,21 bilhões no ano de 2023, para as pessoas que já atualizarem e pagarem esse valor. Caso elas não atualizarem, elas vão ter que pagar a diferença de 15%, né, sobre o lucro no ano de 2024, o que está previsto para uma arrecadação de 13,28 bilhões de reais em 2024, 3,51 em 2025, e eles até justificam esse valor elevado em 2024, que é devido à tributação dos rendimentos acumulados até em 2023 pelos afetados. A galera que não quis fazer essa alteração aí do preço. E além do mais, aqui mais embaixo a gente começa a ver sobre as alterações aí que eles propuseram, né? Então, se você quiser ver sobre as 4 emendas onde tiveram que rejeitar, onde tiveram que alterar, também está falando aqui, e você vai ver que não está falando nada sobre a questão das criptomoedas especificamente, certo? Então, consequentemente, a gente tem aqui toda a emenda aprovada pelo Senado, e lá no próprio site do Senado, né, o processo disponibilizado juntamente com o próprio processo da Câmara dos Deputados explicando como que vai funcionar esse projeto de lei. E por fim, né, falando aqui sobre a aprovação pelo presidente lá da comissão do Senado. Beleza? Então, basicamente, esse projeto de lei vai tributar, sim, as pessoas que têm criptomoedas no exterior. Mas e aí, o que eu faço, né? O mais importante, a grande questão desse vídeo que você está me vendo nesse exato momento. O que você pode fazer? Bom, primeiramente, por mais que eles falem sobre a tributação, o próprio projeto de lei, e a lei, né, que vai ser aprovada agora, fala sobre a obrigatoriedade de autorreporte. Então você só vai ser tributado se você reportar. Sim, você deve reportar suas operações para você evitar ter problemas. Mas, por exemplo, pessoas que operam em corretoras que não têm KYC e não reportam, não tem muito como saber de fato que aquela pessoa tem rendimento ou se tem algum tipo de capital no exterior. Assim como pessoas que detêm as suas criptomoedas em carteiras digitais. Certo? Além do mais, tem toda essa questão de constitucionalidade, né? Onde esse próprio projeto de lei, visto por vários advogados e até a própria Associação Brasileira de Criptomoedas, é inconstitucional, porque ele trata os criptoativos como vários tipos de ativos diferentes. Então, os criptoativos dentro da carteira são considerados meio que o dinheiro, né? O dinheiro que tem na sua carteira, que, cara, como é que você vai conseguir tributar isso? Carteira digital e carteira física é a mesma coisa de acordo com a legislação. Se você está investindo, aquilo ali é um investimento. Se você está utilizando como moeda, aquilo é uma moeda, né? Então você não pode tratar esse ativo da mesma forma. Além do mais, ele aqui no Brasil, nas corretoras nacionais, são tratados de uma forma, já existe um imposto onde as próprias corretoras reportam para a Receita Federal, e caso essa mesma criptomoeda esteja em corretoras internacionais, ela será tratada de outra forma. Então, assim, isso vai completamente contra a legislação. Tem um vídeo muito bom sobre um contador que ele falou sobre esse projeto na época que ainda estava na Câmara dos Deputados, e ele explica um pouquinho mais sobre essa questão jurídica e por que esse projeto ele é inconstitucional. Então eu queria aproveitar aqui esse trecho do vídeo para colocar, te recomendar, né, o link que está fixado aqui no comentário, que foi uma fonte muito importante que eu usei aqui para estar falando as informações que eu estou te passando aqui nesse vídeo. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa questão jurídica, porque eu não sou advogado, eu não sei muito dessa parte aí de detalhe, leis e coisas que vão contra a lei, né, coisas inconstitucionais, você pode aí ver o vídeo dele. E no final das contas, né, como o próprio projeto de lei diz sobre a questão da autodeclaração, a não ser que as corretoras façam algum reporte, o que as corretoras internacionais meio que não têm obrigação nenhuma de estar fazendo, não tem muito como a Receita Federal saber, principalmente se for corretoras que não exigem KYC.
Outra coisa também, né, se tiver na sua hard wallet, não tem como saber, porque isso não tem ninguém para reportar a não ser você. A única pessoa que vai ter controle sobre seus criptoativos é você. A Receita Federal não vai saber nem qual que é o endereço da sua carteira para estar fiscalizando. E caso você esteja em alguma corretora internacional, mas que tenha um escritório, um CNPJ aqui no Brasil, como é o caso da Coinbase, como é o caso aí da Binance, aí a situação já fica um pouco mais complicada, porque como a corretora tem um CNPJ aqui dentro do Brasil, aqui dentro do país, consequentemente, essa corretora ela está atuando de acordo com a legislação aqui do Brasil e ela é obrigada a estar fazendo esse reporte. Ela será tratada como corretora estrangeira. Então, os usuários da Binance aqui do Brasil provavelmente serão bastante prejudicados, porque não vai ser tratado o investimento lá como investimento nacional. Porém, como a Binance é uma corretora que está aqui dentro do Brasil com o CNPJ, ela vai ter que fazer todas as leis de declaração e reporte de acordo com a legislação brasileira. Outra coisa também que eu tô quase esquecendo de falar, que é quase que um desabafo meu, né? É muito ridículo esse tipo de legislação. Primeiro porque, cara, como que você vai conseguir pagar um imposto sobre um lucro que você não realizou? O lucro não realizado significa justamente que o dinheiro ele não está com você, certo? Então, por exemplo, se eu comprei Bitcoin agora no ano de 2023, no ano de 2024 acontece o halving, ele valoriza pra caramba, mas eu não vendi meu Bitcoin, de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar esse imposto, sendo que eu não vendi o Bitcoin? Ou a legislação vai tá meio que me obrigando a vender o Bitcoin e pagar esse imposto, vender todo o meu Bitcoin para pagar esses 15% de imposto, ou 15% do Bitcoin, né, e vender e pagar de imposto todo o valor que eu comprei, ou então... Cara, foda isso. Ou então ele vai estar me obrigando a pegar outras fontes de renda minha para estar pagando esse imposto sobre um ativo que eu nem realizei, né? Então assim, isso é completamente absurdo. Além do mais, e se 2025 for um ano de queda, igual foi, por exemplo, o ano de 2022? Cara, ela não vai estar nem aí se você teve prejuízo, né? Ele não vai te devolver o dinheiro do imposto. Eles só querem saber se o ativo subiu, você vai ter que pagar imposto, e se o preço do ativo caiu, o problema é completamente seu. A tendência que eles estão fazendo isso é justamente para trazer o capital para dentro das corretoras nacionais, onde eles conseguem ter esse imposto obrigatório, né? No caso, todo imposto ele é obrigatório, mas a própria corretora já gera DARF e já retira o valor automaticamente sobre o seu lucro, controle cujo qual eles não têm sobre corretoras internacionais. Bom, eu acho que eu não só deixei minha opinião, mas eu consegui deixar aqui explícito todas as questões referentes a essa lei. Além do mais, não esquece de compartilhar esse vídeo, né? É muito importante porque a gente precisa estar mostrando a nossa força que somos contra esse imposto, essa taxação ridícula, absurda. Então compartilhe esse vídeo com a maior quantidade de pessoas que você conseguir para passar essa mensagem e mostrar para as pessoas como que é a realidade. Além do mais, não esquece de verificar a sua inscrição no canal, deixar aquele joinha e eu vou ficando por aqui. Tenha, se possível, uma ótima semana e um ótimo dia e valeu, galera. Falou!